Já fez seu backup hoje? Já testou se ele funciona? Audio Jungle. Pessoal, dando sequência agora mais uma vez aqui com o nosso especial de Natal e fim de ano. A gente trouxe duas pessoas extremamente sábias, experts no cloud da MIT Tecnologia. Você vai apresentar, Paulo? São duas pessoas que hoje operam uma das estruturas que a MIT tem aí, que talvez tenha um dos maiores desafios. Olha, desafios diferentes, né? Mas Desafios diferentes. tão complexo quanto, né? Primeiro tem um deles que está aqui do lado, que é um cara que o Rodrigo Pimentel, no dia do nosso planejamento estratégico, pegou pesado. Pesadíssimo. Rodrigo Pimentel, Quando tem que foi? ver o podcast. Pimentel, te convido a ver, viu? Aquele cara que você convidou, que você questionou tanto lá, tá aqui hoje, e ele vai falar algumas coisas aí, lembramos de você, viu? Que é o Brian, né, que tá aqui conosco. E um outro cara também que apostou muito no nosso negócio, né? Que eu já conheço há mais tempo, antes da MIT, inclusive, que é o Thiago Christ. Que o Lanza até tava brincando, que é o Thiago Cristo. Cristo. Né? Que hoje faz parte aí do time do Thiago Faria também. Que hoje toca a operação de cloud, né? Aí eu vou deixar vocês apresentarem individual. Pode começar com você aí, ô Brian. Conta pro pessoal aqui quem é o Brian, de onde veio, o que você faz hoje. Ô, galera, seguinte, meu nome é Brian, hoje eu trabalho junto com essa equipe maravilhosa, esse grupo incrível chamado MIT Tecnologia. Eu vim de minha carreira, eu comecei como jovem aprendiz na área de tecnologia, aprendi na parte de manutenção, então comecei a mexer com máquinas, tirar poeira, trocar peças, entender. Menino da TI, né, Brian? Isso, menino da TI. molequinho, magrilinho, né? Hoje em dia, quanto mais experiência, mais a gente ganha corpo, né? Literalmente, né? Vamos falar. Eu não sei disso aí, não. Eu não sei disso aí, não. Conta aí, João. Você está Eu não sei disso A aí. gente Você tá tem que falando, levar, não. a gente tem que demonstrar, né? Eu acho que tem um aqui que é o contrário. Eu perdi Perdeu cor. o corpo. Quase metade. Então você já chegou no ápice da experiência. Isso, e agora tá colhendo os frutos. Agora é os frutos. Mas eu aprendi bastante e aí eu encontrei a MIT. Foi aí que a gente cruzou os caminhos. E hoje eu tô aqui trabalhando em cloud, aprendendo sempre, cada dia, cada vez mais. Exige alto poder de atualização. E é isso aí. A MIT, hoje em dia, é uma empresa magnífica. Uma empresa que te dá condição e você voa, deslancha, é só querer. O Pimentel tava certo ou tava errado? O Pimentel teve razão, né? Assim, oprimiu a gente, né? Falou, se você sair, eu vou te pegar. Deus me livre. Agora manda um recado pra ele, já que ele tá te vendo. Já Ô, que tem que aproveitar. Pimentel, meu primeiro dia, você me assustou. Mas eu tô aqui, firme e forte. Faca na caveira. Faca na Faca caveira, na hein? caveira. Mas na sequência temos outro colaborador nosso que tá aqui, né? Que faz parte aí também já do negócio, já praticamente do início, né? Das operações de cloud, né? Que é o Thiago Cristo. Cristo? Tá conosco também já desde o começo, assim, acho que é das pessoas estratégicas ali dentro do negócio. E aí, Thiago, conta pra todo mundo aí um pouco de... Quem é o Thiago Christ? Cristo. Não é O que tu come, de onde você veio, do que você faz? Minha carreira profissional é um pouquinho diferente, né? Hoje, a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia começam a trabalhar com tecnologia muito cedo. Com 16, 18. Primeira experiência já é ali o menino do computador. E a minha trajetória foi um pouquinho diferente. Eu quase fui professor de matemática, formado. Então, eu cheguei a entrar para a faculdade de matemática. Fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4AC. 5V7. Esse é o delta. 5V7. 5V7, 35. 12 Mas aí vezes tem um 12. detalhe que eu 12 sempre vezes 12. respondi. 12 vezes 12. 144. Mas vai Tem um detalhe que eu sempre disse. Eu fazia matemática, não calculadora. Que no fim é a mesma coisa. não vi a mesma coisa. Brincadeira, mas E pode aí, seguir, depois de uns 4 anos levando porrada da matemática, eu decidi mudar de área e fui trabalhar com tecnologia. Então, fiz um curso tecnólogo, sou formado em redes de computadores, fiz ali depois também, estudei um pouco de segurança da informação, então eu tenho uma pós ali logo depois da graduação na área de segurança da informação.
E agora estudando um pouquinho de gestão também na área de TI. Estou na MG Cloud aí 4 anos, completei agora no mês passado. E realmente desafiador, né? Os últimos 4 anos. Eu entrei na empresa, era um cisco do que em relação é hoje, né? Comparado ao que é hoje. Vi um crescimento muito grande da empresa. Tive experiências anteriores um tanto quanto complicadas, né? E mais importantes para o crescimento, né? Cria uma casca ali pra gente. Deu experiência. Criei experiência. E, assim, tive um grande crescimento na MG Cloud. Aprendi bastante sobre cloud, aprendi bastante sobre rede na prática, né? Porque a gente aprende mesmo quando a gente coloca a cara no jogo. Então, desenvolvi bastante o meu pensamento crítico ali quanto a estrutura de redes mesmo, como o funcionamento de um ambiente em nuvem, trabalhar com esse ambiente para trazer soluções para os nossos clientes, né? Então, foram 4 anos, assim, de muito crescimento, muita evolução. Ver a empresa crescer nesse período também, né? A gente sempre vê essa evolução da empresa, também traz um gás para a gente continuar evoluindo e querer aprender e crescer um pouquinho mais, né? Isso é legal demais, Cris, porque assim, embora a MG Cloud já existia, né? A gente já tinha, mas pouco antes de você entrar, era um negócio que estava, de fato, estruturando, caminhando, organizando. né? A gente estava mesmo, né, nesse contexto, né? Acho que é diferente do Brian, que pegou o negócio um pouco mais maduro, né? Como a musculatura, né? Como muita coisa que foi certa, foi errada, que a gente teve que ajustar e conhecer ao longo do tempo, né? No seu caso, não. Você entrou quando, de fato, estava mesmo em ascensão. Quando o negócio começou mesmo, de fato, até a crescente, né? Mas eu queria deixar uma pergunta em aberto. Vocês respondem quem quiser primeiro. Quem trucar primeiro. Como que é trabalhar com Faria? Faria... Quem que eu Faria? O Thiago Faria. É porque são tanto Thiago, mas vamos lá. Thiago Faria. Esse aqui é o Christian, que saiu o Lanza, e o outro é o Faria, que não tá aqui. Mas vamos lá, vocês dois. Como é trabalhar com Faria? Cara, vou te falar, ser bem não sincero. Não precisa de puxar o saco dele, não. Não, para com isso. Sem puxar o saco. Sem puxar o saco. Você tá sem uniforme. Você tá sem uniforme. Você vai falar comigo que você vai fazer crossfit Você tá sem uniforme. Sem puxar o saco. Eu quase fui pro crossfit. Não é possível. Ele me tentou convencer também. Ele tentou convencer, mas quase fui pro crossfit. Mas, assim, pensa numa pessoa muito incrível de trabalhar, parceiro, e um nível de aprendizado e de capacidade de passar um conhecimento muito grande. Então, assim... É muito democrático, né, cara? Muito democrático. Ele escuta muito o que a gente tem para falar. Aprendi bastante com ele, aprendo bastante com ele todo dia. Tem um olhar, uma visão de futuro muito boa. Então, um olhar crítico de planejamento muito bom. E uma pessoa de muito fácil acesso. Então, qualquer momento que eu preciso, qualquer coisa que você pergunta, ele sempre está ali à disposição para te ajudar a chegar numa conclusão. Então, não é um cara que é ele que dá a resposta final. Ele não segura o conhecimento para ele, né, cara? Não é um cara que amarra o conhecimento. E, assim, você falou uma situação muito interessante. Trabalhar com tecnologia, existe uma questão de orgulho que parece que as pessoas têm muita dificuldade de passar para frente aquilo que elas desenvolveram, aquilo que elas conquistaram de conhecimento. E com ele é totalmente ao contrário. Quanto mais ele aprende, mais ele quer passar conhecimento, mais ele quer passar, distribuir aquela informação. Então, uma pessoa excelente para trabalhar, uma pessoa excelente para desenvolver uma equipe, sabe? É realmente muito bom trabalhar com ele. Brian, é isso tudo, né? Acho que não, né? E aí, Brian? Mas pro crossfit tá aí meio travado. Eu diria que o que eu mais aprendi com ele foi que nada é tão bom o suficiente que não possa melhorar. Ó, frase de efeito, hein? Ô, louco, hein? Faria. Ele quer um corte legal. Ó, um corte. Quando a gente para olhar para alguma coisa, a gente fala, tá pronto. Mas não é só tá pronto, né? Tem a parte de, que nem o Christian, conversa muito com o Christian. A primeira auditoria que ele fez foi manual. Hoje, tudo automatizado. Então, assim, a questão de estar pronto não quer dizer que está bom. Então, acho que essa foi a principal lição que eu tirei nesse tempo que eu tenho com ele lá, trabalhando com ele, ao lado dele. A gente aprende cada vez mais e sabe que onde a gente pegar, olhar, tem como melhorar. E ele é um cara que demonstra isso pra gente, mesmo quando a gente não consegue ver onde.
Esse é um ponto que é legal. Se a gente puder hoje, por exemplo, vocês dois estão à frente aí da operação de cloud do Grupo Meet, né? Que já não é mais MG Cloud, né, Cris? Exatamente. A gente tem um certo apego, né, do começo, mas assim como o Jonathan e o Lanza estavam com o Suprema, a gente com o MG Cloud, que às vezes, né, enfim, mas que já não é mais parte do contexto. Mas se a gente for pensar assim hoje, num desafio quando a gente olha para a estrutura de cloud hoje, o cliente que quer migrar para o cloud, o que vocês avaliam como o principal gap que o cliente hoje não tem quando ele fala assim, tô indo para a nuvem? Qual que são as maiores limitações que as empresas hoje... O que dificulta, né? O que dificultam hoje essa migração? Porque todo mundo quer ir para a nuvem, mas muitas vezes nem sabe o que é a nuvem, né? O que vocês avaliam nesse contexto? Eu acho que, assim, o que eu percebo no dia a dia, a maior dificuldade que a gente vê em boa parte dos clientes é entender exatamente o que ele precisa e entender o que ele vai receber de produto. Então, o cliente às vezes contrata com a gente uma infraestrutura em nuvem, mas às vezes o que ele estava precisando receber era uma plataforma, né? Era um PaaS. Então, isso às vezes dificulta. A grande questão, o maior problema que a gente tem hoje, eu diria, é a administração da tecnologia do cliente, a administração de TI do cliente. Então, o cliente às vezes contrata com a gente um ambiente em nuvem, mas ele também ainda vai precisar ter uma gerência de TI ali. Ele ainda vai precisar ter um acompanhamento. Então, hoje, o que eu vejo de grandioso, né, na união das empresas e a criação do Grupo Meet é justamente isso. A gente juntou a MG Cloud, que consegue entregar ali a nuvem, a gente tem a Suprema, que consegue entregar ali o suporte, consegue entregar ali a administração, o interno do cliente, e a gente tem ali a Proxys, que consegue entregar a parte de segurança da informação. Então, a gente, com o Grupo Meet, consegue abranger muito mais todas as soluções de tecnologia do cliente. Mas quando a gente entrega somente cloud, o que eu percebo é justamente isso, essa carência de uma administração, de uma gestão de tecnologia mesmo dentro do cliente. Se a gente pensar em um contexto, né, Cris? Por exemplo, quando a gente começou com a MG Cloud, né, e foi muito motivado com uma demanda de mercado que a gente trouxe de uma operadora que era de Belo Horizonte, né? Eu, Orlando e o Thiago, a gente tinha essa visão enquanto colaborador da empresa. Quando foi vendida e deixou isso de lado, a gente tinha isso pronto. Então, a gente pegou o momento certo, na hora certa, para fazer o cloud. Sim. Mas, assim, acho que talvez o maior desafio não é o cloud, né? Se a gente pensar num contexto geral... Porque pensa, hoje a gente tem MG Cloud vendendo data center proprietário, né? Vamos dizer assim, exatamente. Podemos dizer nesse sentido, né? Mas, poxa, eu não consigo ter competitividade... corpo, né, para poder brigar com uma Azure, com uma Google, enfim, com uma AWS, né? Não faz nenhum sentido. Mas se a gente for pensar no contexto, a gente tem clientes hoje que saem desses ambientes para vir para um ambiente de cloud proprietário MG Cloud. A gente tem vários clientes como esse, vocês conhecem melhor do que eu, até inclusive na prática. Mas se vocês avaliam que hoje existe um desafio grande, que é a migração desse cliente, e que hoje existe uma carência no atendimento no que eu faço na nuvem e o como eu faço na nuvem? Você tocou um ponto interessante, que a gente tem situações de clientes saindo da nuvem pública e contratando o serviço com a Meet de nuvem, né? E um ponto que eu vejo muito grande nesse sentido é justamente aquela questão do suporte na implantação, o suporte na migração, porque... hoje, quando ele vai para a nuvem pública, basicamente ele faz o contrato e ele tem que estar responsável por todo o processo, né? E uma das coisas que ele busca, que o cliente acaba buscando muito com a gente, é justamente isso, esse facilitador na migração, esse facilitador na implantação do ambiente em nuvem, entender mesmo como o ambiente em nuvem funciona, né? E não simplesmente ter uma entrega default ou ter uma solução ali que não é a mais eficiente, que não é o que ele realmente precisa naquele momento, sabe? Então, o que eu vejo hoje de grande diferencial, e principalmente com a união do grupo, é o que a gente consegue entregar, de analisar o ambiente do cliente e conseguir fazer uma proposta de solução para aquele cliente que chegue muito mais próximo do que ele realmente precisa.
Porque quando a gente sente aquela deficiência de uma gestão de TI interna, a gente consegue entregar para ele o serviço de gestão de TI junto com o serviço de nuvem. Quando a gente sente que aquele cliente precisa atender um compliance ou alguma certificação de segurança, a gente consegue entregar ali a consultoria junto com a Proxys. Então, a gente consegue olhar para o cliente, que é uma coisa que ele não consegue ter na nuvem pública, então a gente olha para o cliente, a gente tenta absorver a realidade do cliente e faz uma proposta para o cliente sempre muito próximo daquilo que ele está precisando. Porque a gente consegue fazer essa análise mais próxima da realidade. de enxergar o que ele está Durante muito tempo, né, a gente passando, o que ele está precisando. A MG Cloud, né? Vai além do cloud, né? Vai além do É mais do que ir lá provisionar uma máquina, entregar os acessos, né? Acho que a parte que você bem citou aí, entender o ambiente do cliente, né? Poxa, o cara vai subir um RP, vou ligar no RP, vou entender como vai ser a regra de acesso, se essa regra está adequada com a política de segurança da informação. Então, assim, eu acho que são coisas que vão além do cloud. Vão além do cloud. Quando a gente pensa num contexto geral, até por isso a gente tem a MIT estruturada como está, que é tentar cercar todas as variáveis possíveis. Estamos longe de cercar tudo, mas de uma forma generalista a gente consegue, né, ter um contexto mais amplo no sentido do serviço. Exatamente. Quantos casos a gente teve de cliente que queria migrar para o cloud, mas internamente não tinha um link de qualidade, não tinha um firewall de controle de acesso. E tudo implica, né? Tudo implica. Ou não sabia nem o que era o cloud. Eu não sabia o que era Por o cloud. exemplo, o cara que contratou um RP, a gente tem vários, né? Sim. Dos mais variados possíveis, né? Eu contratei o RP X aqui, ó. Me pediram para ter uma máquina. Self-service. Me deram uma ideia de uma máquina na nuvem. Eu não sei o que é a nuvem. Exatamente. Né? E aí, no final das contas, o que tem que importar ali? Vai acessar? Como que vai acessar? Quem está acessando? Está dentro da empresa? Está fora da empresa? São situações que a gente depara no dia a dia aqui. Muitas vezes a gente vai falar assim, isso é básico. Eu concordo que é básico. Mas nem é todo mundo que entende o básico, né? E aí eu acho que vem um desafio grande, que eu acho que é o mais difícil da gente tangibilizar, que é vender o atendimento para cliente, né? Exato. Quando você fala assim, um atendimento na MIT, pô, é legal, é diferente. Tá, mas como? E o quanto isso vai impactar, né? Exatamente. Você citou aí o caso dos ERPs. A gente tem cliente que tem o ERP hospedado com a gente que não sabe quando o suporte que ele precisa é do ERP ou quando é da nuvem, porque ele não consegue dissociar que ele contratou o ERP com uma empresa, ele contratou a hospedagem do servidor com outra empresa e a gente acaba dando suporte para ele entender justamente essa separação. Até que ponto a gente vai, até que ponto a gente consegue dar o suporte para ele Direciona, e a partir de qual ponto ele vai precisar do suporte do ERP. Mas sabe o que é mais legal? É o caso do cliente que contratou o RP, contratou a nuvem do RP e ele sai da nuvem do RP e vem para cá. Isso. Porque, de fato, lá não é o negócio da empresa. A gente vamos pegar players de mercado, os principais deles, né? O negócio de, sei lá, dessas empresas é o quê? É o RP. Exato. Não é a infraestrutura. Quando a gente vai para o data center, o buraco é mais embaixo. Né? Exatamente. Você acompanhou a trajetória nossa, Cristian? A gente fez um movimento parecido com isso, né? O RP é a ação, né? A gente tinha, Jonas, um data center local. As máquinas eram nossas, dentro da minha estrutura. Eu olhava gerador, ar-condicionado. Chegou uma hora que a gente focou no que a gente é bom. O quê? Serviço. E aí a gente pegou a parte de data center mesmo. A gente fez um colocation num lugar que era estruturado. Faz sentido, né? Mas por quê? Porque o meu negócio não era olhar gerador. Né, Cristian? Você lembra bem, assim? E o quanto a gente melhorou com isso, né? Demais. Você pensa, lembra do gerador. Lembro do Era gerador. teste de gerador toda quinta-feira. Todas as vezes. Sempre funcionava. Quando a gente precisava, não entrava. E assim, a gente entrou numa seara que assim... a gente não tinha o eletricista para ficar por conta. Não era esse o negócio. Porque o negócio da MG Cloud na época era o quê? Vender serviço em nuvem. Sim. Não tomar conta de data center, né? Então, quando a gente saiu do ambiente local que a gente tinha e hospedou isso dentro de um data center que não tinha certificações Tier 3, Tier 2, enfim, mas Sim. era estruturado e organizado nesse sentido, o nível de disponibilidade, qualidade do serviço, ele ampliou assustadoramente. Por quê? Porque eu estava focando no que era o meu negócio, que é o quê? Focar em serviço. E aí a gente enxerga Que é o que isso faz como... sentido, né? Sim. Que é o que faz sentido pro Eu mercado. tô falando isso que assim, o Christian acompanhou exatamente essa caminhada toda. Essa transição ali, né? Viu que assim, como eu falei no começo, né? A gente tentou fazer de um jeito, não deu, fomos fazendo de outro, a gente ajustou, enfim, aprendendo com as situações e até chegar no ponto que a gente chegou. Que é o quê? A gente é bom com serviço. Eu não sou bom para olhar máquina, hardware, elétrica.
Não é esse o foco? E é uma coisa que a gente brinca de vez em quando lá em equipe, por quê? Eu entrei nesse período, a gente ainda tinha um data center local e tinha uma situação aí, Jonas, que a gente passava, que era o seguinte: começava a chover, Dava pânico, né? começava a Vai chover, tremer, tinha vai gente que tremer. começava a tremer dentro da equipe, porque a gente sabia que era uma chuva forte, era fornecimento de energia que ameaçava falhar. E aí era o Gerador que não gerador que entrava. às vezes não entrava automaticamente, a gente tinha que correr e ativar ele manualmente antes de acabar as baterias dos cair all breaks, tudo. para não cair tudo. Era o gerador entrando para rodar e acabar o diesel, a gente tem que sair correndo para comprar diesel. Meu Deus. Então, assim, aí a gente deixava de lado o suporte, a gente deixava de lado Operacionalzão mesmo, o né? serviço, Saiu e aí do meu tinha negócio. um vigiando o nível de diesel do gerador, tinha um com carro na rua indo com galãozinho buscando comprar diesel. Então, assim, era um desafio muito grande. E além disso tudo, faltava energia elétrica, o data center, reduzia o ar-condicionado e começava a esquentar. Então era outra coisa que a gente também tinha que É preocupar. um perigo, né? Era ficar de olho na manutenção do ar-condicionado. E hoje, assim, cara, começou a chover, não tem, não tem porque essa assim, preocupação. né? A gente para de pensar Claro. nesse básico ali, que porque a gente brincadeiras à- focou no que a gente é bom. Exato. Brincadeiras à parte, né, Cristian? Assim, é um contexto que aconteceu logo no começo, bem no início, assim, quando a gente começou a estruturar mesmo, de fato, o negócio. Engatinhando, né? Mas na prática, o que foi que a gente fez? Nós focamos no que é meu negócio fim. É no que eu sou bom. Exatamente. O que a gente é bom hoje? Eu sou bom em operar serviços de data center, não o data center em si. Né? Então, Exatamente. que é um caminho que é muito, embora é complementar um ao outro, é muito diferente, né? Se a gente pegar, por exemplo, grandes players, né? Tipo Equinix, Ativas, Ascent, né? Tive recente na Ascent. A Ascent, ela não faz serviço de data center, que é o que a gente faz. O negócio dela é o quê? Focou em colocation. É o quê? Ela tem equipe para poder atuar olhando a infraestrutura do data center. A sala de bateria lá, Cris, de gerador, é maior que esse prédio que a gente está aqui. É, assim, é a estrutura que pra você sair de um prédio até o outro tem que ir de carro. Exato. Mas assim, é focada 100% em colocation. Por que eles fizeram isso? Entenderam que o negócio deles é aquilo. É outra Quando a gente realidade, vai né? para uma camada de serviço, é muito diferente, né? Às vezes a gente pensa assim, é data center, eu tenho que ter a infra, eu tenho que ter serviço. É diferente demais. O buraco é muito mais embaixo quando você desce para a camada de serviço, né? Sim. O nível de exigência do cliente ele é maior. O nível de profissional que você tem que ter com qualificação ela é diferente. Né? Talvez você vai olhar para um data center, você vai ter mais gente de infraestrutura. Talvez a parte mais elétrica, né? Um bom eletricista, um bom engenheiro elétrico, eletricista, boas pessoas nesse contexto, que é diferente de você ter um técnico lá de TI, alguém que Muda, conhece né, de Paulo? nuvem. Muda pra Alguém caramba. que conhece de nuvem pública, por exemplo. São situações que hoje a gente depara com isso, né? Você foca ali no seu objetivo, no seu serviço, no que você está se propondo a entregar, né? Exato. Você para de pensar naquilo que é. É fazer o que é bom. É quando a gente pensa no contexto da Suprema. O negócio da empresa, sei lá, uma empresa de, sei lá, uma panificação. O negócio dela é mexer com TI. A TI é estratégico para ela. Então, talvez cabe uma terceirização. Sabe? Você pensar em uma indústria de, sei lá, de metal. O negócio dela é TI. Não é. Então, talvez cabe uma terceirização nesse sentido, porque, do outro lado, você vai fazer gestão de fornecedor. Já não é mais a gestão da TI propriamente dita. Então, o menino que vai lá conferir o backup de manhã é alguém que tá ali e ele sabe fazer isso. É diferente você pegar, por exemplo, um contexto de alguém que não é técnico e talvez ele nem tenha ciência da importância de ter um backup. E a gente acabou de falar com uma grande siderúrgica, está presente em 6 estados aí do Brasil, e o gestor TI falou isso, que não era o foco da siderúrgica TI, só que era um foco pro gestor, né? Só que não é o foco da empresa em si, né, o TI. É menos uma preocupação para ele, né? É menos uma preocupação. Né? E a gente consegue ver, e ele falou do cloud em si, o gestor de TI, né, falou como que era importante isso para eles, porque como eles tratam muitas empresas, eles fazem barras de aço, então eles vendem barra de aço para dezenas de empresas, não, milhares de empresas. Né? Então, o foco deles não é esse, não é o TI. Né? Só que não deixa de ser importante.
né? Não deixa de ser Isso é importante. engraçado, João. Você fala assim, o foco deles não é o TI. O foco de toda empresa é o TI. Ela Não, só não sim. sabe o que é. Porque Deveria. Só não sabe o que é. quando a gente pensa assim, num contexto geral... É porque eles acham que é comercial, né? Só Não, mas, vender. assim, ó, pensando no contexto só- geral, você vai falar assim, a indústria de aço, o foco dela é TI? Não, Não, o não produto é. fim dela é aço. É aço. Tira- Mas na tecnologia. prática, né? Quando a gente olha para dentro dos negócios, aí vamos sair até da empresa, vamos Pro falar globalizado, né, do Paulo? mundo como um que todo tá, hoje. né? É TI, qualquer coisa que você vai hoje implementar. Por exemplo, qual é o assunto que está hoje na boca de todo mundo, que todo mundo fala? Inteligência artificial, IA. que é o futuro. Não, Né? já Então, tá por aí, exemplo, né? você pegar a ChatGPT. O ChatGPT já deixou uma série de pessoas desempregadas de uma forma muito natural. Se você for pensar, por exemplo, talvez... Pensa um advogado fazendo uma petição. Não sou advogado, eu tenho o menor conhecimento disso. Mas assim, ó, o ChatGPT, ele traduz ele de uma forma muito rápida. E fluida, né? Nunca vai substituir uma pessoa. Jamais. Sempre vai precisar de um advogado lá do outro lado capacitado para criticar o que está ali. Mas grande parte do trabalho que era braçal, hoje está ali. Se você quer aprender a fazer uma linha de programação, se você escrever no ChatGPT bem escrito, ela vai te dar a linha ali, ó. Né? Então, assim, são questões que você vai falar assim... E sem viés, né, Paulo? Mas você fala assim, por exemplo, o negócio da empresa é TI? Não. Mas, no fim, tudo é. Porque a TI não é mais o Brian no início de Não é o carreira. menino TI. Que ia lá e formatava a máquina. Não é isso mais. É um contexto mais amplo. Né? Então, as empresas hoje que estão com viés olhando aí muito pro lado da TI como estratégia do negócio, são empresas que, de fato, despontam com o negócio. Porque talvez você não precisa de ter tanta gente. E engraçado que a gente vê que as empresas começam a decolar muito, elas estão muito atreladas à tecnologia. A gente consegue ver, a empresa que está muito diferenciada, ela está atrelada à tecnologia. A gente consegue ver isso muito claro. Muito claro. Então, quando quando eu, né, Paulo, a gente começou a fazer algumas parcerias estratégicas na MIT, a gente começou a perceber isso. Quando a gente começou a agregar algumas coisas de muita tecnologia dentro da MIT, a gente começou a ter uma amplitude muito maior. A gente começou a crescer muito maior e a gente começou a captar muito mais coisa. Então, quando a gente começou a fazer parte de tudo, né? Aí é aquilo que eu falei. A TI vira parte de tudo. Então, qualquer coisa hoje tem TI. Exatamente. Tem TI. O foco dele não é a TI, o serviço que ele entrega não é a TI, mas se você desconectar a rede dele, ele liga para você e fala assim, a minha empresa está parada. Se você tira a Exatamente. tecnologia, a primeira coisa que ele fala com você no suporte é, a minha empresa está parada, a minha empresa está deixando de faturar. Então, o foco não é a TI, mas hoje a TI é um órgão vital, todas as empresas. Não tem como É o coração. mais. Eu Exatamente. não diria o coração. Mas é um órgão vital. Mas É o rim. O coração da uma indústria de É o aço rim, é é o aço, rim, né? é o É rim. fato. Mas assim, a TI é parte integrante disso, porque dependendo do cenário, se não tivesse tecnologia no negócio, tem que ter muita gente, Nossa. muita pessoa, igual a risco trabalhista, a problema de contratação, ao funcionário adoecer, e uma série de outras situações que talvez não teria ali a informação na ponta necessária para as melhores tomadas de decisões possíveis, né? Exatamente. A tecnologia ela ficou muito enraizada dentro da empresa, né? A gente com o cloud, voltando para o cloud, a gente, pelas questões de dificuldade de ter um hardware dentro da empresa, a gente tem uma série de problemas, né? De ter um hardware. Problema... Acabou a energia. Igual a gente estava falando, né? Acabou a energia, aí tem que ligar um gerador, aí não sei o quê, aí aquilo aqui cai tudo. Um exemplo, uma mineira... Pode falar, Brian. Além de gestão, Pode né, falar. de atualizações de hardware e toda a gestão ali, né, quem tem profissional ali desempenhado 24 horas, sei lá, a empresa funciona 24 horas no setor logístico, por exemplo, e aí os profissionais trabalham no horário comercial. Caiu, e aí? Acabou. Quem tá lá Brian, meia-noite? mas você já parou para pensar que tipo assim, é um contexto muito amplo. Toda empresa é 24 horas? De certa forma. Não, sempre. Em tudo. Você vai falar assim, o cara tem lá, indústria lá. Aí o cara... Então, é uma revenda. É de 8 às 18. Cara, deixa esse cara indisponível, fora do horário lá, e ele tem que fazer um contato e o RP dele parou de madrugada. Ele vai te ligar igual o Cris falou. Minha empresa tá parada. Tá parado. Né?
Então, assim, eu acho que cada vez mais o mundo caminha para um lado tecnológico. E as empresas têm que ter esse mesmo acompanhamento, né? Então, a questão da TI, ela tem que ser estratégica dentro da empresa, porque não é mais uma questão de querer ter um computador ou não ter, né? É uma questão que, cara, sem um computador você não faz mais nada. É uma necessidade. Então, assim, sem internet, imagina um negócio hoje, eu não sei lá, eu me arrisco a te falar que não tem um negócio que funciona sem internet. Sabe, assim, é uma coisa que foi muito natural, né? Nem sei. Você Então, assim, sabe? Cara, não imagino. O vendedor de bala da lojinha lá da esquina tem uma maquininha Tem uma de maquininha. cartão que Tem, está conectado na Exatamente. internet. Eu não conheço. Às vezes ele não faz essa associação, mas ele tem lá Sim, uma que é o maquininha. mesmo caso, por exemplo, quando a gente fala assim, o negócio da empresa é internet, é TI? Não é. Não faz associação. Mas tá relacionado, né? Mas no fim tá. Né? Então, é uma questão que é muito delicada, né? E assim... Enfim, são desafios que hoje a gente enxerga aí no mercado como um todo, né? Mas se a gente voltar aí para o cloud hoje, Christian, a gente puder pensar, por exemplo, no cenário onde os clientes estão voltando para o ambiente on-premise, que é uma realidade hoje, né? Sim. Muita gente lá atrás falou assim, a nuvem é o caminho, eu vou para a nuvem. Agora a gente está voltando para o cenário contrário. Não é mais o caminho, estou voltando para o meu ambiente local porque isso de fato me gera uma segurança. Você avalia que isso hoje é uma questão de domínio da tecnologia ou uma questão mesmo de mercado que puxou para esse sentido? Eu acho que assim, são vários pontos, né, Paulo? A gente tem clientes querendo voltar para dentro de casa, né, querendo trazer o ambiente para on-premises, mas eu acho que um ponto que eu percebo de clientes que foram para a nuvem por causa da pandemia, porque precisavam disponibilizar um serviço para o home office, que precisavam daquele avanço de tecnologia, porque ele tinha, naquela pandemia, no início da pandemia, um funcionário em cada canto da cidade, ele precisava de um centralizador, de um serviço online, e hoje ele já está com praticamente toda a equipe trabalhando dentro de casa, então por que não trazer para dentro de casa? Um grande ponto que a gente percebe trazer para dentro de casa vai muito além daquela continha de padaria que você faz ali, que há um servidor em 10 meses pagando a nuvem, eu compraria o meu servidor. Mas e a mão de obra, e o conhecimento Gestão técnico, disso, né? e a gestão disso. Então, a gente percebe que empresas que deixaram o on-premises, deixaram o ambiente local para ir para a nuvem e que perceberam essa redução ali de demanda de mão de obra específica localmente, e agora eles conseguem, às vezes, ter só uma pessoa na gestão ou só um gerenciamento de contratos, né? Digamos assim. Isso é um fator que eu vejo que pesa para manter se você for esse pensar, ambiente. por exemplo, o cara que migrou para a nuvem, né? Ele não precisa mais de ter uma estrutura de ar-condicionado. Ele não tem. Então, de cara, a energia Redução de custo, já tem né, uma Paulo? redução. Mas é porque isso aí, talvez, Jonas, é uma conta que ela não é um para um. Assim, eu tirei daqui, eu coloquei lá, eu reduzi tanto. Não é. Tem que mostrar os serviços, tem né? toda uma questão que está por trás, que, por exemplo, muitas vezes a garantia do servidor lá. Que, por exemplo, o ambiente local, ele tem que ter um servidor que está aqui com a garantia. Ou seja, essa máquina tem uma vida útil. Porque amanhã essa máquina morreu, acabou. Morreu, literalmente ela morre, né? Ou, em muitos casos, eles têm que ter uma máquina, ele tem que ter uma replicação. Então, não tem que ter uma, tem que ter duas. Aí tem um storage, não tem que ter uma, tem que ter duas. Né? Em muitos casos, quando a tendência, né, de quem vai para a nuvem, que seja ela pública ou privada, qualquer que seja, é tirar essa obrigação do cliente. Ou seja, então, na prática, o que acontece é que, sim, existe uma redução de custo, que é significativa, mas ela não é direta. Fora a cibersegurança em cima disso, né? Tô esquecendo a cibersegurança nesse momento. Tô dizendo assim, falando de redução de custo propriamente dita, né? Porque, assim, às vezes costuma o cliente comparar o ambiente local com o ambiente em cloud. E aí a conta que é essa que o Cris falou. Você tá me cobrando aqui, sei lá, R$2.000. R$2.000 vezes o tempo de contrato, eu compro 3, 4 servidores. Compra. É uma realidade. Se for esse o único ponto, ele está coberto de razão. Eu também faria essa conta. Mas quando você leva para a realidade dos fatos, né, que assim, não é comprar o servidor, não é só o servidor. Não é só o servidor. É ter alguém para administrar o servidor, é ter o ar-condicionado para suportar o servidor. Não é só um servidor, é um HD que queima no meio da madrugada e aí você não tem... né? Vamos pensar, o HD queimou no meio da madrugada. Você só vai conseguir comprar outro no próximo dia útil. Você vai comprar, ele não vai chegar na mesma hora. E na hora que ele chegar, você tem como colocar o sistema para funcionar de novo? Não, Tem que parar o sistema, né? Escalabilidade. Exatamente. Amanhã o negócio do cara, vamos pensar na tragédia, não. Vamos pensar no lado positivo. No lado positivo. A empresa do cara cresceu.
qual o tempo que ele vai levar para poder conseguir comprar uma storage É que tem que parar e tudo, né? ampliar. Ele vai parar. Sazonalidade. O cara trabalha com vendas. Pega uma empresa Aí de... chega... Black Friday. Exatamente. E-commerce. Chega na Black Friday, ele precisa do dobro de processamento, do dobro de memória. E acabou a Black Friday, ele não vai ter a mesma quantidade de acesso, ele não vai demandar. Não tem disponibilidade, né? Ele não vai demandar a mesma estrutura. E aí faria sentido ele pensar nisso só para períodos específicos e aí fica ocioso o resto do ano ali. Então, assim, são vários os fatores. Não é simplesmente a conta do servidor. É a manutenção preventiva que esse servidor precisa receber, a administração desse servidor, a administração desse ambiente, é o que você citou. Você citou o ar-condicionado, mas a gente vai muito mais além, porque ele precisa ter uma sala reservada para colocar o servidor. Só dele, né? Só dele, entendeu? E aí, pensa numa empresa hoje que precisa mudar o seu escritório de local, mudar de escritório. Então, hoje, basicamente, ele tem que levar a equipe. Se um escritório de advocacia hoje que está num canto precisa ir para outro, por exemplo, ele tem que levar a equipe. Tem que desligar a máquina. Entendeu? Desligar o computador da equipe e levar a equipe. Se ele está com servidores internos, ele tem que planejar. Ele não é simplesmente desligar o servidor num canto e ligar no outro. Às vezes ele vai demandar ali um período um pouco maior. Tem que ter uma equipe específica para levantar o outro ambiente, ou outro data center, ou a outra salinha de telecom, né? Então, são muitos os fatores além da própria compra de um servidor. Uma das situações que eu mais vivenciei no meu início de carreira até o momento que eu consegui avançar mais foi justamente os servidores locais. Era um dos maiores problemas, porque era uma matriz, nessa matriz ela tinha várias filiais. Então, quando acontecia, passava um caminhão, uma carreta, estourava o fio, já era. Todo mundo parado, porque estava tudo centralizado. Empresa, né? Não fatura. Todo mundo parado. Não é só a matriz, que é a maior, por exemplo. Todo mundo parava. Então, porque elas são interligadas, né? Se uma para, dá um problema geral, porque elas têm que validar tudo, seguinte, né? Que é uma outra questão, que assim, por exemplo, nunca a TI tá distante do telecom. Sempre vai estar junto. Não tem uma... totalmente associado, né? Então, o que o Brian está dizendo é o seguinte, poxa, são irmãs, né? Eu tenho aqui meus servidores que estão locais. Aí eu tenho em rede Metro, MPLS, com ponto a ponto, interligando tudo, ou eu tenho isso via VPN. Eu sou totalmente dependente de internet para operar meu serviço. Exatamente. E a gente sabe que assim, a máxima do telecom é quem tem um, tem dois. Quem tem dois, tem um. Quem tem um, tem nada. Zero. E nem sempre dois é suficiente. Né? Então, costuma assim, por exemplo, o cliente quer contratar um link de internet. Aí eu contratei 2 operadoras, certo? Certificou se a rota delas se cruza? É uma questão que é tão ampla, é um contexto tão grande. Você fala assim, eu tenho aqui Vivo e Claro. Tá, cada uma vindo de um lugar diferente. Será que vem 100% de lugar diferente? Será que não tem um ponto tem essa comum? certeza, e assim, Porque é um ponto que é difícil. Aí eu falo que assim, poxa, foi de onde eu construí minha carreira praticamente no meu primeiro emprego, né? Eu venho do telecom, então assim, a gente vê isso aos montes. Talvez a chegada lá na rua é diferente, mas para trás é todo um caminho comum. Dali até, sei lá, os pontos de troca de tráfego, os PTTs, todo mundo tá igual, né? A gente vê, por exemplo, uma questão muito evidente quando tem lá problema no PTT de São Paulo. O PTT é o ponto de troca de tráfego, onde todas as operadoras trocam acesso entre si. Quando falha o PTT de São Paulo, a internet do Brasil ela para. Não tem o que dizer, não há o que fazer nesse sentido em muitos dos casos, né? Dependendo de determinados conteúdos, eles estão fora. A empresa que tem isso local, ela vai ser sempre dependente da parte de conectividade. O negócio dela é conectividade. Ela vai conseguir entender por que eu tenho que ter um link dedicado e não uma banda larga? Sabe, assim, que é uma questão que, poxa, no fim é o mesmo. Se você for falar assim, a banda larga é o quê? Acesso à internet. Só explica para o pessoal o que é link dedicado. A banda larga, ela provê um acesso à internet. Né? O link dedicado, a mesmíssima coisa. Exatamente a mesma coisa. A diferença de um para o outro é o seguinte, né? O circuito de internet banda larga a gente usa em casa. Por quê? É um circuito que ele vem de um compartilhamento de rede. Se a gente pensar numa analogia, para ficar mais fácil, pensa numa banda larga assim, pensa na internet como uma piscina. A banda larga, você está nadando numa piscina que hora ela está cheia, hora ela está vazia. Quando ela está vazia, você atravessa de um lado para o outro mais rápido. Quando ela está cheia, você tem que desviar de algumas coisas para poder chegar do outro lado. Né? Quando a gente fala de link dedicado, a piscina está sempre vazia.
Então, por exemplo, se você nada na piscina a 10 km por hora, você vai atravessar ela sempre a 10 km por hora, de um lado para o outro. Quando você está falando do link dedicado e a piscina está cheia, você não consegue fazer 10 km, porque você gasta tempo desviando dos demais obstáculos, das pessoas, etc. E aí você tem uma queda na performance, né? Ao passo que quando ela está vazia, você tem os mesmos 10 km por hora. Então, assim, quando a gente faz um entendimento sobre a tecnologia link dedicado e banda larga, basicamente assim, é um circuito que um é compartilhado, o outro, como o nome diz, é dedicado. O que isso muda? Muda que quando a empresa ela tem um ambiente crítico, que é virtualizado, local ou na nuvem, ela necessariamente vai depender de uma conectividade direta, ou seja, um link dedicado. Por quê? É você pensar, por exemplo, que um circuito que você usa em casa, determinadas horas do dia, ele está ruim, porque está todo mundo usando. Onde é que ele está ruim? Se você for analisar aí, sei lá, um sábado à noite, geralmente de segunda a sexta-feira ali, entre 6 e 10 horas da noite, que é o horário que está todo mundo em casa. Se você pegar dentro do horário comercial, não tem mais ninguém em casa. Ou seja, o compartilhamento ele é menor, porque não é todo mundo que está usando. Então, a ociosidade do provedor ou da operadora que está fornecendo o serviço, ela é grande. Quando isso acontece, você tem uma sensação de performance. Ok. Quando você vai para a realidade, pensando num ambiente que hoje está local, nem sempre isso vai atender para o que o cliente precisa. Só que assim, a pessoa que está do outro lado, talvez por desconhecimento ou por falta de orientação, ela vai para o lado que é mais fácil. Internet não, 99. É assim que é a conta de quem é leigo. Geralmente não entende fácil. Para que eu vou pagar 1.000 no link dedicado que me entrega 100 mega e eu posso contratar 500 mega por 99? Geralmente essa é uma analogia que é feita que quando você vai na prática, nem sempre responde. Aí falando do que o Brian está dizendo, assim, para ter um servidor virtualizado dentro do ambiente local da empresa, ele vai ser dependente da conectividade. Que muitas vezes é o grande desafio de todo mundo, inclusive de empresas como a MIT, que é de ter, de fato, uma conectividade que ela assegure o cliente a redundância, assegure a disponibilidade, que independente de ter falha em um operador ou não, o servidor esteja disponível. E como que isso se liga com o cloud, né, velho? E outro ponto que eu gosto de ressaltar aí na questão da comparação entre o link dedicado e o link de banda larga é a questão de contrato. A gente falou agora há pouco, a empresa hoje administra contratos. Também. Num contrato de banda larga, basicamente, a operadora não tem compromisso nenhum com o cliente. Zero. E já no contrato de... A operadora tem compromisso diferente. Tem compromissos diferentes. Tem compromissos, mas... É o compromisso dela, né? Não, existem contratos. Dentro de contrato, Jonas, a operadora ela tem lá, em link dedicado, sei lá, 72 horas, 48 horas. Basicamente é isso. Quando a gente fala de link dedicado, mais do que a banda, estabilidade, disponibilidade, é a manutenção em caso de necessidade. Aí a gente fala entre 4 e 6 horas. Exatamente. Que é o padrão das operadoras. Sim, sim. Pensa, se a sua empresa está lá, tem um link dedicado e um banda larga. A banda larga melhorou muito, tá? Uhum. A banda larga de um cenário de uns, vou me arriscar a dizer que de uns 10 anos para cá, ela atende na disponibilidade, na velocidade, etc., tão bem quanto o link dedicado. Onde que vira o problema? Aconteceu isso lá que você falou. O caminhão passou, arrebentou todos os cabos que estavam atendendo ali naquela região. A banda larga vai te pedir 72 horas para poder ir lá dar o reparo. Sua empresa pode parar 72 horas? Se for uma mineradora. Entende? Se for um banco. Aí a gente faz um outro paralelo, né? Pensando aí no cenário de cloud. A empresa que está parada, ela tem uma replicação? Ela tem um ambiente de alta disponibilidade? Porque assim, são situações que, por exemplo, talvez o cara vai te falar assim, eu posso ficar parado. Se ele pode ficar parado, de fato, ele pode contratar uma banda larga. E tipo assim, e falando nessa questão de ele ter o link dedicado e se for uma empresa que fatura muito, qual que você acha que é o prejuízo nisso, Paulo? Então, é difícil a gente medir. Porque, não tem nem assim, como medir, né? Não tem, porque cada negócio é um negócio. Aí é o que eu tô te dizendo, assim, por exemplo, talvez é uma empresa que fatura muito, mas talvez ela ficar parada 3 dias não há um impacto no negócio dela e tá tudo bem. Mas naquele caso que a empresa que fatura muito, mas ela tem 72 horas. Jonas, se a empresa ela é dependente de tecnologia da informação, vamos pensar num caso crítico, um e-commerce, por exemplo. Isso. Eu não tenho condições de deixar isso fora do ar. Vamos pegar uma loteria, por exemplo. Um caso bem legal. Uma bet boa, da vida. Vamos falar da bet. Uma bet. Da bet. Legal, a bet é um caso legal. Se eu deixo uma bet inoperante 2 horas, por exemplo, num dia de jogo do Campeonato Brasileiro, quanto que ela deixa de faturar isso? Sabe, assim, pensar num contexto geral, quem vai conseguir te dizer isso é só ela. Por quê? É uma questão muito grande. Mais do que o cara não conseguir jogar, não conseguir acessar, é esse cara nem jogar mais.
Ou seja, às vezes é um cara que, sei lá, muita gente vive disso, né? Que eu acho, inclusive, que é errado. Porque uma coisa é esportivo, outra coisa é emprego. É a vida, né? Mas se você for pensar, por exemplo, numa analogia, o prejuízo que ela tem por esse cara nunca mais voltar é enorme. É intangível, é incalculável. Reputação. Né? Aí eu tô te falando de link dedicado, que de todas as nuances do cara ter um ambiente na nuvem ou on-premise, é pequeno, é mínimo, né? Igual falando de bet, acho que a gente teria um estrago de reputação e de Gigante. faturamento. Enorme, gigante. Para as bets, né, no caso, né? Gigante. Pensa o cara que vive disso. Ele tentou jogar, não conseguiu. 2 horas, Esse cara talvez, não voltaria nunca mais lá jogar lá. Não joga. Não joga nem a pau. Não faz nem sentido. No fim, é a experiência do cliente, né? Então, eu acho que quanto menos você ficar suscetível a esse tipo de situação, melhor é, né? Então, por exemplo, quando a gente pegou o data center da MG Cloud, nós viemos de telecom. Né? É inadmissível a gente falhar com a parte de telecom para um serviço de data center. Então, assim, a gente e por conhecer as operadoras e saberem que muitas coisas são compartilhadas entre si, né? Qual operadora troca a rede com qual está no mesmo data center, qual tem a melhor disponibilidade, qual eu consigo tratar, qual eu vou ter um custo-benefício melhor. Eu não posso errar nisso, é muito básico. Porque quando a gente fala de ambiente em nuvem, é uma coisa que ela é necessária, mais do que necessária, né? Então, assim, se eu não tenho a conectividade no data center que de fato assegure isso para o cliente, ele não consegue acessar, ainda que ele tenha a melhor conectividade do lado dele. Não tem disponibilidade, né? O Brian, o Cris. Exatamente. Não tem disponibilidade. Ele tem um servidor virtual contratado com a nuvem. Se a nuvem perder a conectividade, ele não tem o servidor. Ele não tem a nuvem, na verdade. Ele não tem a nuvem, ele não tem nada. Então, conectividade é tudo. Até um ponto que lembrei agora, a gente teve um caso recente, pegamos pelo monitoramento cliente que tinha uma VPN conectada com a gente. O VPN dele desconectou, ele tem 2 links lá no escritório principal dele. O VPN principal desconectou, a segunda também não conectava. Entrei em contato com o cliente, não. Justamente isso. 2 operadoras, banda larga, chegando. Mesmo caminho. Um caminhão na porta da empresa passa e arrasta todos os fios. Então esse cliente acho que chegou a passar de 12 horas sem conexão. E aí um ponto interessante, por mais que era o escritório principal deles, por mais que eles sofreram o impacto do escritório principal ficar sem internet, eles não ficaram sem sistema. Então, eles não ficaram sem ERP e não tem o prejuízo de ficar parado, entendeu? Se fosse uma situação em que era o caso dele quando ele veio para o nosso serviço, né? Quando ele contratou a gente, que ele tinha o ambiente totalmente interno, se fosse essa situação, ele teria parado a empresa. Por quê? Nenhuma outra unidade, nenhum outro cliente externo ia conseguir acessar. Cálculo crítico, vamos pensar assim, que é um escritório que tem um prazo para entregar um processo. Porque hoje, por exemplo, PJE é tudo online. Não tem mais nada, aliás, mais nada eu vou me arriscar a dizer, mas assim, grande parte hoje está na nuvem, tá online. E aí, e se 12 horas ele tivesse perdido X prazo para poder entregar? Como é que fica isso? Exatamente, aquela velha história. Eu não entendo direito o que é o PJE. Eu só sei que quando ele para, todo mundo grita. Exato. Assim, eu não tenho o que fazer. Né? Aí, eu não sei o que é o E-Social. Eu sei que tem um determinado dia do mês que se a empresa não mandar as informações, ela vai levar uma multa. E leva. E aí ela fica preocupada. E aí nesse dia, se o sistema falha, se a conexão falha, ela liga e fala: eu tenho que entregar esse documento hoje. Então, às vezes a gente não entende o que é o documento, mas a gente entende a necessidade que aquele cliente, que aquela empresa depende do sistema funcionando em determinados momentos. Então, a gente sabe o que é conectividade. Não precisa a gente ser generalista, né? Nós não somos escritório de contabilidade, não tem que entender de E-Social, não é o caminho, mas eu preciso entender da importância daquilo ali. Exato. Assim como, por exemplo, sei lá, uma indústria de aço, eu não preciso entender de aço, mas eu preciso entender o que ele faz para mim conseguir sugerir, por exemplo, dada a tecnologia da informação e o nosso domínio com isso, quais são as melhores práticas, né? O que ele faz, como, por exemplo, levei o ambiente para a nuvem, qual que é a melhor regra de acesso para não deixar servidor com porta aberta, virada para o mundo, como o próprio Will disse aqui, que é muito comum de acontecer, né? Porque está sujeito a vulnerabilidades, a exposição do ambiente, uma série de coisas que a gente, infelizmente, não tem como cercar. Não tem como. Exatamente. Mas assim, a gente consegue adotar as melhores práticas para garantir que, de fato, a gente vai blindar, pelo menos assim, do que é básico ali para o cliente. Que também não quer dizer que ele vai estar 100% seguro. Não existe 100% seguro, né?
Então, acho que Um termo que eu ouvi muito quando eu fiz a pós-graduação de segurança é que segurança é uma sensação. E, é claro, a gente vai sempre tomar ações para mitigar. A gente vai reduzir o risco. A gente vai evitar se expor. E a gente só vai ter a sensação de segurança efetiva quando a gente consegue entender que a gente reduziu o nosso risco, que a gente reduziu a nossa exposição e que o básico foi bem feito. Numa associação que eu faço quanto à segurança da informação é o seguinte: se você é um banco, existe uma grande chance de, em algum momento, uma quadrilha planejar um assalto estrondoso contra o seu banco, porque você é um alvo. Mas, às vezes, você não é um banco, só está andando no meio do centro da cidade com o celular na mão. E aí o oportunista passa e pega. E muitos casos, em muitos problemas de segurança, de tecnologia da informação, a maioria dos afetados é aquele que gerou a oportunidade. Ele não era nem o alvo, mas alguém passou, viu a oportunidade e catou o celular. Tá falando com o Lanza aqui agora, sabe, o Cris, que é uma coisa que é engraçado. Mas assim, ó, a pessoa que hoje se propõe a fazer um ataque, ele sabe exatamente onde ele tá indo. Ele sabe o caminho, né, velho? É uma questão aleatória, assim, eu vou invadir uma empresa, vou nessa empresa aqui X. Não, ele sabe exatamente. Engenharia social, né? Em muitos casos, assim, por exemplo, você não vê, por exemplo, eles chegando em microempreendedor individual. Não bate nesses caras. Eles batem lá numa loja americana. Eles sabem o que é a loja americana. O poder aquisitivo daquilo ali, muitas vezes, eles chegaram a ter informação de faturamento da empresa. A loja americana é fácil, é evidente, é grande, a gente sabe. Mas, por exemplo, outras empresas do mercado, que muitas vezes os caras não são do Brasil, né? Assim, a gente fala de loja americana no Brasil é fácil, mas, sei lá, se a gente pegar uma empresa do Brasil, um cara vindo da Rússia, esse cara não tem a menor ideia, talvez, quem é. Mas ele entrou na rede, ele deu uma vasculhada, ele viu quem é, faturamento, receita, etc. Vulnerabilidade, fragilidade. Ele fez aquele 360, na hora que ele entendeu, e falou assim, não, aqui faz sentido. Aí eu vou. Eu duvido muito que esses caras fariam uma questão aleatória, massiva. Aí eu vou disparar ataque aqui, aleatório. Se colar, colou. Não tá mais nesse nível. Exatamente. O atacante hoje, ele já tem informações... Mesmo, engenharia social. Não é só de engenharia social mesmo não, Jonas. É de vulnerabilidade mesmo. É assim, ó. O que eu percebo, assim, ele consegue... Ele visualiza a vulnerabilidade e aí ele dá o enter. Aí ele busca aquilo que tá mais viável para ele atacar, né? É igual a questão da Rússia que você falou. Tá ali dentro, ele vai lá e ataca. A engenharia social é só um meio para ele chegar no que ele quer. É só um meio. O que vai fazer depois é... Mas depois que ele chegou, eu ainda acho que ele avalia. Faz sentido? Avalia. Vale a pena? Será que vira? Eu vou gastar meu tempo aqui para poder atacar uma empresa que ela tem zero poder aquisitivo. O cara tá devendo até o talo ali. Eu vou cobrar dele um Bitcoin? Não vou. Faz sentido. Né? Essa é uma coisa que é muito evidente, né? E existe uma falsa sensação, vocês vão concordar comigo, que é do cara assim, tô indo pra nuvem, tô seguro. É o que a gente mais ouve. É o cyber, né, velho? O cara vai pra nuvem, mas não tem a cibersegurança. Não é isso. O cara vai pra nuvem, ele tá talvez com mais vulnerabilidade ou com a mesma vulnerabilidade. Mas tem que fazer a gestão do ambiente dele e do que acessa a nuvem. É porque é mais amplo o contexto, né? Não tem, o risco humano, às vezes, na empresa dele tá... Mas a nuvem gera uma falsa sensação de... Tô na nuvem, tô seguro. Tá longe, eu já ouvi muito... Eu já ouvi e vi muito isso. Né? Eu acho que vocês ouvem muito. O Brian, você, ô Cristo? Hoje tá mais fácil a gente ainda chegar nesse ponto com o cliente, mas eu diria que até pouco tempo atrás a gente via muito a situação que o cliente, ele contrata o ambiente em nuvem e aí ele acha que o que ele está tendo de segurança ali, ele não precisa pensar mais em backup. Ele não precisa pensar em proteger os dados dele. Só que o que acontece, na verdade, a nuvem, ela entrega para ele, num contrato de infraestrutura, né? Ela entrega para ele a infraestrutura. Então, ele ainda vai estar vulnerável aos ataques, ele ainda vai poder ter todos os seus arquivos criptografados. O ele ainda local vai dele. Meu Deus. Por exemplo, vamos pegar um cara que acessa lá a nuvem lá da empresa dele. Tirou o servidor de dentro da empresa, colocou na nuvem.
Se ele continuar tendo uma fragilidade dentro do ambiente interno dele, o atacante ele chega na máquina dele e acessa a nuvem. E acessa a nuvem. Então, assim, é uma falsa sensação de que, poxa, estou na nuvem, estou seguro. Não é isso. O excesso de zelo dele, ele tem que ser, inclusive, maior. Porque tem mais variáveis que podem acontecer. E é onde justamente está o maior problema. Porque dependendo da localidade, por exemplo, um firewall que faz bloqueio de geolocalização, ele não vai conseguir bater em determinadas portas. Porém, se ele conseguir acessar uma máquina internamente, onde está liberado ali uma regra para chegar nos servidores, ele chega mais fácil. Então, ali já passa uma barreira além disso. Exato. São vários os pontos. Fica fácil, né? Fica mais fácil, porque até o ponto de... já está no prédio, interno, é só ele achar o apartamento. Se ele já estava interno, às vezes, um ponto que você falou, às vezes ele vai para a nuvem, ele tem que tomar mais cuidado, sim. Às vezes o servidor dele estava interno, todo mundo acessava internamente, e era só a rede interna, digamos assim. Quando ele vai para a nuvem, eu tenho que pensar em acesso. Tá aberto. Eu tenho que pensar em acesso. Fica público, né? Vamos lá. Pensar em acesso. VPN não é 100% seguro. Não. Isso é um fato, né? Você jogou não isso é na internet. Seguro. Tá na internet. VPN é o quê? Nada mais é que um túnel que você fecha. Exatamente. Mas não é um túnel 100% seguro que você vai falar assim, não, isso aqui não é uma rede Metro MPLS, por exemplo, que você tem uma rede fechada com IP, que é IP inválido, que não tem como invadir. Ou até esse momento não teve, né? Que, enfim, a gente não sabe, mas que é diferente. Mas quando você jogou isso na internet e está conectado na nuvem, cara, você está suscetível a qualquer coisa que vá acontecer. Exatamente. A VPN, ela é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta muito importante. Eu estou adicionando ali uma camada de autenticação. Então, eu estou autenticando aquele acesso e estou adicionando uma camada de criptografia. Então, também é aquela questão de ter os dados interceptados no meio do caminho. Então, adicionei uma camada de criptografia, adicionei uma camada de autenticação para garantir que quem está tendo aquele acesso à sua rede é quem fez a autenticação da VPN. Mas aí pensa o seguinte, a gente vai lá, disponibiliza o acesso ou a autenticação, né? A gente... disponibiliza o certificado de autenticação de VPN e você tem que administrar aquele certificado de autenticação, porque aquele certificado te dá acesso à sua rede lá na nuvem. E aí, se você não faz a gestão dele corretamente, se você deixa ele público no seu e-mail, você vai ter um risco, entendeu? Se a sua máquina interna é invadida, uma das coisas que sempre vai ser procurada é todas as redes que você tem acesso. Um dos pontos que é sempre atacado é isso. O atacante, ele identifica a sua máquina, ele tem acesso à sua máquina, e a partir do momento que ele tem acesso à sua máquina, ele vai investigar. É o que você falou. Ele vai analisar. Peraí, eu tenho acesso à rede tal, eu tenho acesso à rede tal, eu tenho a aplicação tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A partir do momento que ele encontra ali, por exemplo, uma autenticação de VPN, ele pode chegar no seu ambiente nuvem também. Então, a VPN, ela é, sim, uma camada de segurança a mais, ela vai adicionar a criptografia, ela vai adicionar a autenticação, mas a gente também tem que ter atenção a quem tem acesso a essa VPN, aonde ela está configurada. Outro ponto que eu sempre destaco, não adianta, e aí não só para a nuvem, não adianta você, como administrador de redes, conectar as suas duas unidades. Você tem a empresa no local A, a empresa no local B. O Firewall A tem uma VPN site-to-site conectada com o Firewall B, mas você não tem nenhuma regra de controle de acesso entre as duas redes. Então, se você... Isso é para qualquer empresa, né? Para qualquer empresa. Eu não estou falando mais só do ambiente em nuvem. Se a sua empresa, que tem uma VPN fechada entre os dois ambientes, sem nenhuma regra de contenção, sem nenhuma análise desse tráfego, se a sua unidade A for invadida, pode preparar. A B também vai ser invadida. Porque às vezes na hora que você perceber, já foi de uma rede para outra. E aí o cara criptografa tudo isso. E aí ele criptografou a primeira, quando ele resolve criptografar, já fez uma análise. Ele já sabe de tudo. Tudo. E aí já era, né? Porque não vai criptografar qualquer coisa. Aí. Não vai. Vai criptografar a sua lixeira, você já nem precisa de mais aquilo. Dá trabalho fazer isso. Ele não vai fazer aleatório. Tem estudos que chegam a apontar que quando você consegue chegar a perceber os seus arquivos são realmente criptografados, já tem um tempo muito grande que o atacante está na sua rede, já quando você é um alvo. Porque ele já analisou. Se ele chegar no primeiro dia e te atacar, você vai perceber, vai se defender. Mas se ele chega, se você é o alvo dele, se ele chega, analisa o seu comportamento, analisa o seu ambiente e prepara as armas dele, na hora que ele ataca, ele já está sabendo de muita coisa.
Ele já atacou seu ambiente. Ele já atacou. Tanto é que quando você pega os grandes casos de invasão, você costuma ouvir né, aquela velha história. Ele atacou os dados principais, atacou o backup 1, atacou o backup 2 e já tinha acesso ao backup 3. E aí você vai ver o que te salvou é um que estava desconectado. Porque quando ele chegou a fazer qualquer ação no seu principal, ele já tinha todas as informações que você de importante ali, que eram suas. Então, estar conectado, ter uma VPN conectada, a gente tem que estar sempre atento. É porque não só é VPN, né? É porque esse é o problema, né? O cara acha que ele tem a VPN, ele tá seguro, né? Ele tá totalmente blindado a alguma coisa, que ninguém vai ver ele. O problema da VPN é esse. Porque o cara, ele tem a VPN, ele fala assim, eu tenho a VPN, ninguém vai me ver o que eu tô fazendo. O cara mais imaturo. Porque você pesquisar ali, VPN, você acha muitos vídeos. Você fala, não, VPN é seguro, não sei o quê, VPN passa por um lugar, você não consegue ser visto e tudo mais. O pessoal já vai naquela, né? Principalmente quem não tem muito conhecimento. E acaba acontecendo muito isso, né? Porque a gente consegue... O que você oferece no mercado, né? Não, olha aqui, ó. A gente vai oferecer o VPN de você, ninguém vai ver o que você está fazendo. Você consegue mudar de local e ir para um outro local. Você vai conseguir um acesso a alguma coisa, vai conseguir te observar, vai tirar isso de você. E não é bem assim, né? E sabe o risco que a gente corre? Que é o seguinte... um ponto que eu falei é que uma das coisas que eu ouvi muito na pós-graduação de segurança é que segurança é sensação. É sensação. E qual que é o maior problema desse tipo de conceito? É que você entrega a VPN para o cara, ele não faz uma boa gestão daquela autenticação e aí ele passa a ter a falsa sensação de segurança. Ele acha que ele está num ambiente 100% seguro e relaxa. Então, a falsa sensação de segurança, ela pode ser muito pior do que a sensação de insegurança. Essa falsa sensação de segurança da VPN é dolorosa mesmo, viu, velho? Exato. E se a gente pensar num contexto, assim, o Brian, pergunto para você, uma dica, assim, de alguém que quer migrar para a nuvem, qual que é a principal preocupação nesse contexto? O que você acha? No contexto geral, assim, que um você desafio, fala? A dor maior. Eu acho que transferência de dados. Dependendo da empresa, pode levar horas, dependendo do link, né? Depende de vários fatores. Eu acho que essa seria a principal preocupação hoje, né? Seria os dados a serem migrados. E o backup? O backup? O backup tem que ter, né? Não pode faltar. Mas porque engloba muita coisa no meio do caminho, né? Porque ali, às vezes, o cara não tem um link tão bom, que nem você veio falando anteriormente, e precisa migrar. E muitas vezes está com urgência, né? Ele demora bastante. Então, acho que essa seria a principal dor numa migração para a nuvem. E para você, Cristian, se a gente for pensar assim, por que escolher um parceiro confiável para migração para a nuvem, para o ambiente? Pensando num contexto que, por exemplo, você tem as nuvens públicas que vão fornecer, talvez, inclusive, uma infraestrutura mais robusta. Por que ter um parceiro, por exemplo, como a MIT hoje faz diferença na hora de escolher um parceiro mesmo de data center nesse sentido? Eu acho que o principal fator que eu olharia num parceiro, e até para ter certeza se eu realmente tenho um parceiro ou só um vendedor, eu acho que é tentar entender o valor que ele está tentando agregar com você. E assim, um ponto que eu gosto hoje da empresa que eu trabalho é essa sinceridade, essa honestidade com o cliente. Paulo, se você chegar para mim hoje, dentro da Meet, e me falar, eu quero contratar a Meet para atender o meu cenário, e a gente analisar o seu cenário, e a gente entender que a Meet não é a melhor solução para o seu cenário, eu vou te propor outra parceria. A gente vai te propor outra parceria, que é o seu melhor cenário hoje é na AWS, e a gente vai te apoiar a migrar para a AWS. Seu melhor cenário hoje é outro serviço, ou às vezes o que você está precisando não é nuvem. Uma coisa que acontece muito hoje, a gente tem clientes que buscam a gente, por exemplo, para fazer um servidor de arquivos. E aí o que a gente vai passar para ele? Cara, a gente tem o SharePoint, hoje uma solução já consolidada, funcionalidade excelente, e a gente vai te dar o apoio
para essa solução. Esse é um caso legal, porque a gente tinha esse serviço anteriormente Exatamente. e desistimos, porque não faz sentido. Não dá para a gente brigar com uma solução inferior com um SharePoint. A gente não tem condições de brigar com isso. É que a gente vê de tudo aí, né, Cris? Exato. Você vê assim, o cara subiu uma maquininha lá e começa a vender arquivo, espaço e servidor de arquivo. Cara, na hora que você começa a olhar bem naquilo ali, o buraco é mais embaixo. Exatamente. Não é... É mais do que um acesso, enfim, prover aquilo. É a responsabilidade do dado que está ali. Exato. Porque muitas vezes a gente pensa assim, servidor de arquivos, sei lá, vou usar um OneDrive. Tá, beleza. Você tem soluções, inclusive open source, que fazem esse mesmo serviço. A gente mesmo já tem experiência com isso, das mais variadas possíveis. Mas e a responsabilidade com o que está ali? Será que é uma plataforma robusta? Isso ali está, de fato, preparado? Quando a gente começa a analisar aquilo ali, é a mesma conta do e-mail. Quando a gente ia lá, tinha o Zimbra. Isso. E eu tinha a conta de e-mail. Funciona. É bom. Só que quando você compara, por exemplo, um Google, um Microsoft, são estruturas robustas. Que, de fato, não vai ter dor de cabeça para o cliente. Então, mais do que eu ter um produto porque eu quero vender, eu quero entregar, é a gente ter algo que vai gerar valor para o cliente na ponta. Exato. Porque assim, mais do que eu te entrego uma conta de e-mail. Funciona? Mas e quando isso der problema? E se eu perder o e-mail? E às vezes o cliente não tem essa noção do risco que às vezes ele vai reduzir ou do quanto aquela solução vai agregar mais ao negócio dele. É porque ninguém explica pra ele também, né, cara? Exato. Ninguém explica pra ele isso. Exatamente. E é esse o papel da gestão, né? Exato. Se você tiver uma gestão que explica isso pra você, acaba facilitando muito. Eu vejo que muito do que acontece hoje em alguns problemas de TI é uma falta de gestão mínima de dar um norte para a empresa, um simples norte para ela, olha, você tem que fazer isso, assim, assim, assado. E ela compreende aquilo que ela tem que fazer e ponto. Ela fala, então, é assim. Só que aí a gente entra naquele problema, né? Você entra no problema, Jonas, que é um problema comercial. Comercial. Se você acha, por exemplo, uma empresa que tem um comercial bom, um cara bom de venda, ele senta que ele te convence. Mas quando você vai para a prática naquilo ali, é você pegar, por exemplo, tem empresas grandes nesse sentido. Que, por exemplo, sei lá, você tem seu e-mail hospedado lá. Aí, Jonas, eu te mandei uma mensagem e a mensagem não chegou. Cara, por que não chegou? Indiferente. Não chegou. Sabe? Então, assim, é uma solução que às vezes funciona. Mas é muito caseiro. Sabe? Então, assim... É muito ali, né? Tem coisa que não faz sentido você não ter. Você ter, por exemplo, quando a gente optou lá na Meet, lá atrás, o Cris vai lembrar bem, quando a gente virou o CSP, Microsoft lá, que é o quê? Cara, hoje eu prefiro mais orientar o cliente a migrar para um ambiente Microsoft e a gente fazer toda a transição desse cliente. Eu ganhar com o serviço de migração, para mim, faz mais sentido porque eu gero mais valor para o cliente de algo que eu sei que funciona. É melhor do que eu ficar quebrando a cabeça em formatar um produto que pode gerar um impacto negativo no cliente. E às vezes, assim, a gente pensa em ganhar alguma receita em cima, inclusive maior, para vender um serviço, mas quando você vai para a prática, isso não traduz. Porque você perde um arquivo do cliente. E aí? Como que faz? Aí você tem lá, sei lá, arquivo com dado sensível. E aí? Uma saúde, uma área da saúde. Por exemplo, a gente, durante muitos anos, a gente atendeu um dos clientes primeiros que a gente atendeu, Santa Casa de Misericórdia. Quanto custa um dado da Santa Casa? Eu perder isso. Dado de um paciente que fez uma cirurgia, né? Sabe? O estrago disso, né? São situações que, assim, a gente tem que ter, de fato... A gente não atendeu a Santa Casa com backup, nunca foi esse contexto. Era um outro serviço que a gente prestava lá, mas... E quanto custa a gente perder um dado nesse sentido? A gente descumprir algumas questões que estão ligadas à legislação do próprio cliente, do armazenamento de dados. Quanto custa você perder isso? Por exemplo, a Santa Casa pegou fogo uma época no data center. Não sei se você estava na época, não estava? Não estava ainda na empresa. Não. Mas a Santa Casa pegou fogo. Eu lembro disso lá em São Paulo. Eu estava em São Paulo e eu vi isso. Não chegou a afetar o data center em cima, ela pegou fogo. Pegou fogo. E se tivesse perdido os dados, ele E fosse aí? procurar o parceiro de backup dele?
E se a solução de backup fosse louca? Não tivesse... O backup não tivesse sido conferido e não tivesse o backup. Qual que seria o estrago, né, Paulo? E se o servidor de arquivos fosse uma solução dessa caseira que, de fato, na hora que você fosse lá resgatar o dado, não tivesse? E aí a gente fala de Santa Casa mesmo. Qual que seria o estrago, né, Paulo? Para uma empresa que cuida da área de saúde, Para né? a pessoa, é o de menos. Vamos pensar no cliente dessa pessoa. Alguém que foi lá, fez uma cirurgia, tentou resgatar um prontuário e não achou. E aí? Como que faria? Você entende? Assim, é uma coisa que é... Irreversível, né? É além do negócio. Nós estamos falando da vida da pessoa. Claro, é um radicalismo, mas é uma realidade. É uma realidade, acontece, né? Às vezes uma empresa que trata dados de saúde, acontece uma situação dessa, como que faz? É irreversível. É irreversível mesmo. Eu falo irreversível porque não tem como voltar, né? Ela perde o dado para sempre. Exato. Ela perde o dado para sempre. E mais do que isso, né? Talvez você perdeu uma vida. E aí é o pior. Você perde a vida. Como é que você explica lá que perdeu uma vida porque ele tinha... Não tinha backup. Não, Mas como é que você explica? Não tinha backup. Não, explica para alguém, por exemplo, que a mãe faleceu porque não tinha backup, eu não conseguia acessar o prontuário, não vi que ela tinha feito uma cirurgia que tinha um risco e na hora que o médico foi ver, ele não tinha informação. Isso é delicado, porque... Claro, nós estamos sendo extremamente radical. Não, mas acontece, Paulo. Pode acontecer. Mas acontece. É porque a gente fala assim, acontece, a gente pega no Brasil intercontinental. A gente tem vários hospitais no país. Vários. Tanto público como privados. Isso acontece, assim, não é... Isso é diariamente acontece. Isso é diariamente. Então, é uma situação que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O gestor da área tem que ter esse cuidado, assim, diariamente e prestar atenção nisso, porque isso vai ser um dano não só para ele como gestor, que ele, perdi o emprego. Não, mas ele vai ter um problema social, cara. Ele vai ter um problema social. E aí mancha a empresa, né? Mancha o plano de saúde, mancha a questão pública, né? Vou dar um exemplo, já que a gente tocou na saúde, vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Ali, ó. Hoje, pela manhã, a gente agendou com o laboratório para fazer uma coleta de sangue, né, em casa para minha mãe. O técnico do laboratório chegou e aí para fazer a coleta de sangue, identificar e fazer todo o processo, ele precisa acessar o sistema da operadora de saúde. E na hora que ele chegou lá, o sistema da operadora de saúde estava fora do ar. Parou o processo? Não. Mas qual que foi o alerta que ele deixou? A gente vai coletar o sangue, a gente vai levar o material para análise. Mas se o sistema da operadora de saúde não retornar hoje, na segunda-feira a gente vai ter que retomar e fazer outra coleta de sangue. Então, olha o quanto algumas horas do site, do sistema da operadora de saúde fora do ar, pode gerar um transtorno gigante. Se você pensar num contexto, por exemplo, a gente tem solução de IDR que, quando você analisa o contexto do risco do negócio versus o que você entrega, cara, é extremamente barato. Sim. Quanto custa, por exemplo, sei lá, uma solução de DR ou de HA para um cliente desse que mexe com uma questão tão sensível, sabe? Exato. Então, sim, eu acho que é muito superficial. Claro, cada um sabe mensurar o que é importante para cada um dos negócios, mas na prática, se é uma coisa que é tão crítica, tem que ter. Não tem uma outra tratativa. E às vezes o cliente percebe, eu falo que o cliente percebe muito quando ele sente a dor, né? E aí, o que ele teria investido, às vezes ele perde em poucas horas que ele ficou inoperante. Por que não contratou um serviço de DR? Por que não contratou um serviço replicado? Ou porque não pensou na segurança dos dados, ou porque não pensou no backup. E aí, na hora que ele tem um problema, ele vai... E aí, ele naquele primeiro problema, naquelas primeiras horas, às vezes ele já perdeu aquilo que ele não investiu no sistema de segurança. Aí você pensa que isso é igual seguro de carro. Paga para não usar, mas quando usar, tem que estar ali. Exatamente. Quando precisar, tem que estar ali. Exato. E uma situação legal dessa ideia do cloud é justamente isso. Deixar apartado toda a informação, porque por mais que você segurou o dinheiro, não contratou um backup, não contratou um DR, por exemplo, está apartado. Se sua empresa, pode acontecer o que for, um 4G você acessa. Então, tá lá, independente do que acontecer, sabe? Assim, não numa situação de invasão, criptografia e tudo mais,
Mas, por exemplo, um desastre natural na sua empresa. Vamos pegar aí, servidor de tá longe lá. não, Rio Grande do Sul aí, a bagunça que virou ali, ó. Pois é. Por uma questão Quantas natural. empresas quebraram, né? Você entende? Aí pensa só, aí vamos falar de backup, por exemplo, que eu acho que de tudo que a gente puder falar na história de uma empresa, talvez é o mais sensível, né? Porque, poxa, empresa que não tem backup não tem nada. Mais do que você ter regra, política, usuário. Cara, o backup ali, eu acho que é o começo de tudo, né? Qualquer negócio que você tiver que ter, que é dependente de tecnologia, nem só tecnologia. Qualquer negócio que você precisa de ter dados, o backup é o básico. É o mínimo. Não tem. E não como adianta você nada começar. você ter 7, 17, 27 backups locais. Porque se aconteceu, por exemplo, o caso aí do Rio Grande do Sul, foi tudo. A água pegou em tudo. Então, Antigamente era muito comum, né? Você fazer Se o seu backup na fita. é local, você não precisa de um desastre do Rio Vai Grande do lembrar, Sul. Cris. Você só precisa de um raio cair na sua máquina e queimar seu HD. Você vai lembrar Pronto. de cliente que ia lá no escritório antigo trocar HD com a gente. São Exatamente. questões assim, cara, é a coisa que eu acho assim, de verdade. Assim, tá ok, era um outro momento e tudo mais, mas, cara, não faz sentido. Né? Se você pensar, o deslocamento do HD entre um ponto e o outro, cara, pode acontecer muita coisa nesse meio do caminho. O trabalho que a gente teve para conseguir convencer a ele que, por exemplo, o backup em nuvem Era melhor. era uma solução muito mais barata e ia atender ele de forma muito mais eficiente. Porque Pra, quantas você não tá vezes... entendendo. Esse cliente que nós estamos falando, todos os dias o motoboy ia de manhã e de tarde trocar HD. o HD de backup. Isso. É. Eu ia lá de manhã, deixava um, ia lá de tarde, pegava outro e deixava outro. No outro dia de manhã eu pegava um de novo, no outro dia deixava mais um. E assim, cara, claro, assim, fortes críticas a isso, tá, Cristian? Sim. Longe de mim, mas se você for pensar num contexto geral, não é de ruim de tudo. Não, e o Porque que... na prática vira um backup offline, né? Virou um backup offline. E o que motivou esse cliente a fazer isso é justamente porque antes de contratar o serviço da empresa, ele teve um incidente em que ele perdeu dados. Mas E aí, aí ele teve um prejuízo muito grande. Quando e perde aí, dados dói, isso. né? E aí o que ele fazia? Ele queria ter um backup, ele queria ter posse de um backup a qualquer custo. Entendeu? Então o que ele fazia? Ele mandava um HD todos os dias e todos os dias ele trocava o HD. E aí ele tinha a ideia é até interessante. Ele tinha um HD para cada dia da semana. Então exatamente. Aí o HD vinha escrito. E só A que gestão assim, deve ser não tinha uma maravilhosa gestão, pra por isso aí. exemplo, de verificação do backup. Também. Sabe, uma coisa que acontecia ali, por e exemplo, é um ponto importante o o restore. HD voltava para a empresa, às vezes não voltava para a empresa no mesmo dia, porque o motoboy às vezes não voltava lá para deixar o HD, e ele era guardado e ninguém nunca olhava para aquele HD para saber se o backup estava íntegro, se funcionava. Será que aí de novo, funciona? né? É que eu É a tô ideia. falando aqui. Mais do que fazer o backup, pô, é conferir o backup. Toda vez que eu Confira o reúno com backup. algum cliente que está contratando um serviço de backup, eu sempre deixo muito claro, cara, a gente vai te auxiliar na configuração do backup. A gente vai te orientar a configurar a rotina. A gente, se precisar, a gente vai te ajudar a acessar, instalar e configurar do início ao fim. Eu vou te explicar como você restaura um backup. Mas a única pessoa aqui que pode validar se esse backup está íntegro ou não é você. Porque é você que é o dono do dado. Não adianta eu pegar e falar assim, não, eu quero que você restaure. Eu não conheço o seu banco, eu não conheço a sua informação, eu não tenho nenhum dado, eu não posso ter até nem posso ter esses acessos, né? Assim, ó, repete isso que você falou. Qual que é o processo que a empresa tem que fazer? Assim, só pra deixar claro, né, o Paulo? Ele falou bonito. Né? Repete isso. Dá um conselho aqui, Cristian. Olhando Dá pra um cá, ó. conselho. Você vai repetir isso. O que a empresa tem que fazer, né? Para gerar esse domínio. Agora você vai repetir. Pessoal, o que a empresa tem que fazer? Agora, Cristian, fala. Cara, testar, restaurar o backup. É o principal. Não adianta ter rotina de 10 em 10 minutos. A gente tem cliente que faz rotina a cada 30 minutos por necessidade. Por necessidade de contrato, legislação. Mas não adianta ele ter uma rotina de backup a cada 30 minutos se em nenhum momento ele valida se aquele backup é funcional. E
é o que eu disse agora há pouco, né? Não adianta. A gente vai fazer todos os processos que a tecnologia nos auxilia. As aplicações de backup vão fazer todas as validações, vão fazer o checksum dos arquivos, vão fazer todas as validações. Mas quem conhece o dado é só o dono do dado. Então, só ele é que pode ter certeza de que um backup é funcional. Então, ter a rotina de restaurar um backup, testar o backup, colocar num ambiente de homologação e validar. Isso tem que ser feito. Não tem como. E ponto. Tem que ser feito. Então, Você assim... tem que ser o tópico 1 lá do plano de continuidade do negócio. Plano de continuidade. O meu backup é funcional. E uma coisa que acontece muito, tá? Porque, assim, hoje a gente tem ferramentas muito boas para backup. Eu tenho certeza que o arquivo que ela fez backup, se ela não gerou nenhum alerta no meio do caminho, o arquivo que ela fez o backup é exatamente igual ao que ela restaurou do backup. Mas uma coisa que acontece muito, na hora de restaurar de um problema, restaurar de um incidente, ele descobre o quê? Não bastava fazer o backup da pasta System. Tinha que fazer o backup da pasta dados. E aí ele só tem a pasta System e não tem a pasta dados e ele não volta com o ambiente dele no local. Então o backup ele foi feito, todos os agendamentos corretos, nenhum erro no backup. Mas como ele nunca pensou em simular uma restauração, ele nunca sentiu falta de que a pasta dados não estava no backup. Então é muito importante. Mais importante do só quem passou para isso, só quem passou problema com backup sabe o que dói. Exatamente. E restaurar os dados. Na questão dos backups ali, a gente até auxilia bacana, né, Cris? Porque a gente tem monitoramento para isso também, sabe? E quando, por exemplo, determinado cliente ele tem ali uma média de upload de dados de 10 GB, por exemplo, diários, numa rotina que sobe 30 megas, sobe 0, a gente já dá uma alertada nele ali, né? Fala, tipo assim, dá uma olhadinha, porque pode ter um problema, porque o backup é importante, né? E muitas vezes os clientes confiam tanto na plataforma, tanto no backup dele, nos arquivos dele, que não confere, que é justamente essa questão que o Cristian falou. Então, a gente chega ali e dá um toque nele para ele conferir. E aí, às vezes, muitas das vezes, praticamente todas as vezes que a gente comunica eles, realmente é uma falha interna que pode não ter visto, e aí chega mais tarde, o trem para, no outro dia precisa e não tem. É um ponto interessante que o Brian mencionou aí, porque, assim, numa situação como essa, o cliente gera, sei lá, todo dia 10 GB de backup. E do nada ele começa a gerar 100 MB de backup. Não tem erro. Para a plataforma, não foi gerado nenhum erro. Então, ela só foi lá na pasta e não tinha mais nada lá. Ela subiu 100 MB, que é o que ela entendeu de alteração. E às vezes a gente identifica ali que era um backup interno local que não estava rodando automaticamente. Uma cópia de segurança interna, porque às vezes um backup externo você configura de uma segunda cópia, por exemplo. E aí o cliente, a gente está vendo, está indo além das mensagens de erro. A gente pega todos os parâmetros que são possíveis monitorar numa rotina de backup e aí a gente compara, é normal ele subir 10 GB de backup e hoje subiu só 100 MB, tem algo de errado, vamos pedir o cliente, vamos orientar o cliente a validar suas rotinas internas. E a gente já teve situação de identificar erros internos para o cliente com esses alertas. Então, exatamente. Não exime a responsabilidade de conferir. Não exime a responsabilidade de conferir. Porque, por exemplo, se fosse os mesmos 10 GB errado, exatamente. talvez não... Houve bastante cliente que precisou alterar bastante pasta no backup, justamente por conta desse cheque nosso. Porque a gente avaliava ali, o cliente falou, não, mas isso aí eu não uso já tem 1 ano. Aí ele ia lá, começava a investigar e via, não, isso aqui eu não preciso não, já parou, tô precisando de outra coisa. Tipo assim, é algo que a gente viu antes. É algo bom que a gente viu antes. Se a gente não visse, tipo assim, não fez um teste ali, não acessou a plataforma para identificar os backups se estão íntegros ou não, ele não viu. Então, tava fazendo coisa ali que nem precisa. Coisa que não tem. Como o backup muitas sempre... vezes, às vezes, pagando espaço. Pois é, e o backup é sempre incremental. Às vezes não há atualização mesmo. E ele não vai buscar o mesmo dado de novo para subir os mesmos. Então, tem que avaliar sempre. Ótimo. Pessoal, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador aqui. Olut. Olut.cervejaria é o Instagram do nosso patrocinador, pessoal. Gostou?
Ó, maravilhoso. Gostou? Eu sou suspeito, eu não posso. Né? Você não gostou? O que eu tenho a dizer é o seguinte: a que eu não bebi, eu vou levar pro meu pai. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? E o Então- da próxima, já sabe, né? Tô na Então, fila. pessoal, vamos lá. A Olut Cervejaria é uma cervejaria, é o nosso patrocinador aqui da Meeting Bites. Drinkability da cerveja é sensacional, tá, pessoal? Tem 2 rótulos, vai sair um terceiro agora. Não vou falar qual que é o terceiro, senão vai estragar a surpresa. Né? E sigam a página para vocês pegarem esse terceiro rótulo que vai sair. Olut.cervejaria, tá, pessoal? E podem comprar, podem ficar tranquilos. Tá em alguns lugares aí. Tá na Mamãe Bebidas. Posso falar Mamãe Bebidas? Conheço o pessoal lá. Vai lá na Mamãe Bebidas, está lá. E comprem e degustem essa maravilhosa cerveja. É isso, pessoal. Pessoal, e quero agradecer essa galerinha top, né? Cristo aqui. Cristo resolvendo Vamos problemas misturar, né, Cristo? milagrosos aqui, né? Brian, um cara da rapidez. O Brian tem um fã. É o Brian. É um fã. O André, ó. O André. Um abraço o pro André. André. Fala de você, tá? O André falou de você aqui até a última vez aqui no podcast com a gente. É consequência do trabalho bem feito. Aí. E eu quero saber de vocês, pessoal. O que é trabalhar na MIT? Vai, Brian, fala você primeiro aí. O que você acha? Primeiro começa do Maravilhoso. Pimentel, Brian. Eu acho que Nossa. O primeiro. nós temos que dar um aí recado. primeiro você fala. Você foi muito cobrado. Primeiro você joga, Véi. olha na câmera, cobra ele. Eu me senti Na hora incomodado. que o Pimentel virou, falou assim: Pesado com Ô você. RH, quantos currículos vocês examinaram pra chegar nesse menino? Aí o RH virou e falou: mais de 60. Aí ele olhou: porra, você é bom mesmo, hein? Aí já jogou pra cima assim e você já fica: rapaz, agora tem que mostrar serviço. Mas é uma experiência muito agradável, pessoas extremamente inteligentes, pessoas muito legais. Só o sino que irrita, né? Não, o sino é maravilhoso, Você porque gosta do sem o sino? Você sino gosta a do sino? gente, né? A gente não tem emoção, não tem o poder da coisa ali. Então, Aí, tá vendo, Arthur? Tá vendo, Arthur? Ô, Arthur, aceita o sininho aí, pô. Mas ali é um ambiente muito agradável, um ambiente extremamente profissional, além de tudo, além das brincadeiras diárias. E voltando ao assunto inicial do Faria, muito obrigado pela oportunidade. Você é um excelente chefe. Obrigado por confiar a nós o poder de fazer mais, sempre incrementar ali no nosso dia a dia e a administração que a gente tem de toda a estrutura da MG Cloud. Que Ótimo. merece até uma promoção depois dela. Nossa senhora. Você viu? Ele falou. Deu até meu coração apertou. Peraí, falou em promoção, deixa eu pensar aqui. Falar bonito também. O que é isso, hein? Vocês não pediram um feedback? do One Faria? on one. One on one. Vamos começar a falar inglês, não? Mas, cara, trabalhar na MIT, eu falo em seriedade, então eu tenho uma equipe que eu sei que eu posso contar e é par. Então, a hierarquia não vai contar na hora da necessidade, sabe? Então, eu posso contar da mesma forma com quem está acima ou com quem está abaixo ou quem está do lado. A gente tem muita liberdade para agir, a gente tem muita liberdade para fazer aquilo que a gente estudou, para aplicar aquilo que a gente aprende e não simplesmente para replicar o que alguém lá em cima disse, sabe? Então, a gente tem muita flexibilidade, a gente é ouvido, tem muita parceria, tem brincadeira na hora certa, então tem um bom convívio, né? Então, são vários os pontos ali que eu ressalto como um bom local para a gente trabalhar. É isso. Uma pergunta. Já fez sério. seu backup hoje? Já testou se ele funciona? Audio Jungle.